O livre-arbítrio é uma ilusão ensinada até nas igrejas, que muitas vezes estão contaminadas com filosofia humana. Ao homem foi dado escolher quando ainda estava no Jardim do Éden, e ele queimou ali o seu cartucho, ficando sem munição para arbitrar o que quer que seja. Com a sua desobediência, ele ganhou o conhecimento do bem e do mal, porém não a capacidade para fazer o bem e nem para evitar o mal. Então você dirá que o homem pode sim fazer o bem, e a Bíblia responde que não. Porque para você ter discernimento de que aquilo será o bem, você precisará ter a nova vida que somente Deus pode dar. Você comenta que se Deus tem o controle de todas as coisas, o livre-arbítrio humano não passaria de uma ilusão. Sim, a ideia de um livre-arbítrio para o homem caído não passa de uma ilusão. Mas não necessariamente por causa da onisciência de Deus, mas sim por causa do pecado do homem. Eu posso ter livre-arbítrio no sentido de escolher se eu vou tomar sorvete de coco ou de chocolate, mas eu acabarei escolhendo chocolate, porque é o meu favorito. Eu detesto sorvete de coco. Eu vou acabar escolhendo. Ou seja, livre-arbítrio para escolher e fazer a própria vontade, o ser humano até tem, mas só até aí. Porque com o pecado, o ser humano ganhou o conhecimento do bem e do mal, porém sem poder para fazer o bem e sem poder para evitar o mal. Quem diz isso é o Espírito Santo de Deus por meio do apóstolo Paulo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,12. Entenda então que bem, nessa passagem, refere-se àquilo que é bom aos olhos de Deus, não do homem. Pois no que diz respeito às obras do homem caído, o mesmo capítulo de Romanos continua dizendo assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há quem faça o bem. Fala esse capítulo 3 de Romanos, lido do versículo 13 ao 17. Se você considerar que Deus coloca nossas justiças no mesmo nível de um absorvente higiênico feminino usado, vai perceber que não existe nem reciclagem para nossas boas obras. Essa passagem de Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, não estava nem falando da injustiça, justiças como trapo da imundícia. No original, a expressão trapo da imundícia é pano de menstruação. Obviamente não existiam absorventes higiênicos descartáveis nos tempos bíblicos, usava-se um pano de menstruação. Se fazer o bem fosse escolher sorvete de coco, eu nunca faria o bem, porque eu escolho o que considero melhor para mim, não para o dono da sorveteria. Um religioso acredita fazer o bem, mas se ele não é convertido a Cristo, ele está apenas fazendo de conta, porque no final está mesmo escolhendo fazer aquilo que ele acha melhor para si mesmo. Pense nas pessoas caridosas que fazem boas obras visando eliminar o próprio karma, o próprio pecado. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Para essas pessoas, o sofrimento alheio é um grande negócio. Se a boa ação de amenizá-lo valer milhas na viagem para o paraíso. Então, erradicar a miséria e o sofrimento seria péssimo, porque aí o religioso só poderia se livrar do próprio karma sofrendo horrivelmente ele mesmo, ao invés de amenizar o sofrimento do outro. Percebeu? Então, que lugar ocupa as boas obras nos planos de Deus para o homem? Afinal, a Bíblia é cheia de exortações para praticarmos o bem, e como isso pode acontecer se nós somos incapazes de tal empreitada? Bem, as boas obras só são possíveis a uma pessoa nascida de novo. Não ao velho ímpio perdido nos seus pecados. Não. Se o seu filho estava lá fora brincando no barro, você não pede ajuda para ele arrumar a mesa sem antes certificar-se de que ele lavou bem as mãos. A Bíblia fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criados em Cristo Jesus quando nós somos feitos nova criação. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10.